Vou seguindo e vou deixando na poeira tanta saudade que cega o meu olhar. Eu ganhei calos segurando esse volante, de tanto querer voltar. O meu destino está na linha do horizonte, onde o asfalto nunca pode alcançar. Meu coração também me faz ser estradeiro nesse Brasil caminhoneiro, nesse Brasil caminhoneiro, Brasil caminhoneiro. Alô, turma! Muito bom dia, bom dia, bom dia! É o Fernando Riquetti chegando por cá com toda a sua comitiva para mais um Brasil Caminhoneiro, a revista eletrônica semanal que leva para dentro da sua casa todos os assuntos que você quer ver sobre as estradas desse nosso Brasilzão. E claro, né, gente? Sempre agradecendo por demais pela sua companhia, por estarem sempre aqui com a gente e nos seguirem nas redes sociais. Você já segue a gente no Insta, né? Legal. E você também? Boa! Você ainda não? Rapaz, mas o que é isso? Então, ó, presta atenção que o nosso Insta vai aparecer aqui na tela. Quer ver? Num passe de mágica, sem salabim! Haha, não falei? Tá aqui, ó, @Brasil Caminhoneiro. É bem fácil, né, gente? Ó, melzinho na chupeta. É só digitar e seguir a gente. Ou então, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que já entra direto e reto. Ó, mas não guarda o celular não, viu? Deixa ele de lado, porque no final do programa a gente vai passar o endereço do nosso site, que tem muito mais coisas ainda. Legal? Agora vamos em frente, porque é hora de mostrar tudo que nós preparamos no programa de hoje só para você. Vamos dar um giro pelas estradas do Espírito Santo. Um estado onde a forte economia não para de crescer e a infraestrutura também. Mas será que este crescimento anda junto com a segurança nas estradas? As dores na coluna estão cada dia mais presentes na vida de todos. E a rotina do pessoal que dirige caminhões e ônibus faz com que esse grupo tenha ainda mais chances desses problemas. Fomos com o médico para o trecho conversar com o pessoal e dar dicas para resolver essa situação. Já percebeu que o programa de hoje tá legal, né? Então aproveita, levanta um pouco, dá aquela esticada na coluna. Ixi, instalou tudo! Então, ó, corre lá na cozinha, pega aquele café cavalo, muita água e pocopó, mas é o seguinte, é um pé lá e outro cá. Porque, como você sabe, a nossa pausa é rapidinha. E na volta, a nossa entrega é expressa, direta, de horário. A botina da direita vai colar no fundo e fica lá até o finalzinho do programa, numa tocada só, sem mais nenhuma parada. Daqui a pouco, mais Brasil Caminhoneiro para você. Voltamos já! Brasil Caminhoneiro, Brasil Caminhoneiro. Estamos de volta! Não falei que a pausa era rapidinha? Agora se acomode retinho aí na poltrona para não dar chance da coluna reclamar, viu? Porque daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui no programa um médico neurocirurgião que vai te ajudar com dicas para melhorar as dores nas costas, legal? Aguarda só um pouquinho, porque agora a gente vai dar um giro pelas estradas do Espírito Santo. Um estado que não para de crescer em vários setores, desde a indústria petroquímica até a celulose e a metalurgia. E tudo mantendo um agronegócio forte. E para transportar tudo isso, a infraestrutura precisa crescer junto. Para vocês terem uma ideia, só na última década, a malha viária pavimentada cresceu mais de 1/4. É isso mesmo. Agora a pergunta que fica é a seguinte: será que todo esse crescimento fez a segurança crescer junto? Bom, nosso repórter especial Francisco Garonce esteve por lá para mostrar todo esse panorama. Ele conversou com a turma do Puxa, com especialistas, então,
Hora de chamar o moço diretamente do Trecho Capixaba. Bom dia, Garonce! Segurança é aqui. Bom dia, Riquete, turma do Brasil Caminhoneiro. Hoje o nosso ponto de parada é Vitória, a capital do Espírito Santo. Esse estado, que apesar de ser o quinto menor em extensão territorial no Brasil, ele é o segundo estado mais industrializado do país. Os capixabas, como são chamados os nascidos no Espírito Santo, se orgulham do estado ser um gigante em importância para a logística nacional. Daqui do estado do Espírito Santo saem produtos para todo o Brasil e o mundo. E é muito usado o transporte marítimo pelos portos de Vitória, Tubarão e Praia Mole. A indústria do estado é muito forte na extração de petróleo e gás natural, na siderurgia, celulose e rochas ornamentais. E o agronegócio daqui não fica para trás. Os capixabas se orgulham de serem o maior produtor brasileiro de mamão. E 30% de todo o café produzido no país é aqui do Espírito Santo. E é pelos portos que esse café chega a mais de 100 países. E uma economia tão forte precisa de uma infraestrutura que dê suporte à vazão para tudo que é produzido aqui no estado. Sem contar que aqui é também um eixo de ligação entre as regiões sul e nordeste do país, o que faz com que o fluxo de veículos pelo Espírito Santo seja sempre muito intenso. De acordo com o Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo, nos últimos 10 anos a malha rodoviária estadual asfaltada cresceu 27%, justamente para atender a demanda que a economia crescente vem apresentando. Nós estamos aqui às margens da BR-101, uma das principais rodovias federais que corta o estado do Espírito Santo. Além dessa, também passa por aqui a BR-262. E segundo um estudo feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o estado do Espírito Santo está em primeiro lugar no país pelo ICM. É um índice que verifica a manutenção das rodovias. Segundo o DENIT, 94% das rodovias federais administradas por esse órgão federal aqui no Espírito Santo se encontram na qualidade boa. O Índice de Condição da Manutenção, ICM, é composto em 70% pelo Índice de Pavimentação, IP, que inclui verificar se existem panelas, remendos e trincas do pavimento. E 30% dele é composto pelo Índice de Conservação, IC, que inclui a roçada, drenagem, sinalização horizontal e vertical. Todos esses índices são realmente muito importantes, mas quando a gente quer saber a realidade da estrada, a gente tem que falar com os caminhoneiros e condutores que estão passando por elas todos os dias. Bom dia, meu amigo, tudo bom? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Me diga aí, você está acostumado a rodar por essas estradas aqui? Sim, tem um mês, né? Um mês eu tô rodando aqui e graças a Deus é uma boa experiência. Agora, existem avaliações que dizem que as estradas capixabas elas estão aí dentre as melhores do país em conservação. Você que está circulando, como é que está na sua percepção? Olha, eu sou obrigado a concordar, né, que a BR-101 aqui, ela é mantida pela Eco, né? E é uma boa estrada, né? Aqui é onde a gente roda, onde eu estou rodando, na BR-101. É uma boa estrada, boa pavimentação e sinalização. Apesar do índice DENIT apontar em uma direção, a pesquisa CNT de qualidade das rodovias, que avaliou como estão as rodovias federais em todo o país, indica uma outra direção. Segundo esta pesquisa da CNT,
De 3 quilômetros que se avalia no estado do Espírito Santo, 2 apresentam algum problema. Metade deles relativas a pavimento e a outra metade relativa a problemas com a sinalização. Qual que é a sua avaliação da qualidade dessas rodovias aqui capixabas? Pô, rapaz, em relação à pavimentação, tem os lugares ótimos de andar, muito bom. Em questão de estar pedagiada, né? São boas de andar. Mas tem lugar que não é pedagiado e que deixa muito a desejar em questão de arrumar, né? Fazer melhor o asfalto, fazer a manutenção. Então, aqui no Espírito Santo tem um lugar muito bom. Mas tem lugar também que... Então a gente não pode falar que é 100% de um lado se não é 100% do outro. Mas aqui em questão de outras cidades, aqui é muito bom. Em questão de... Agora, para você, né, que está rodando aí, você acha que o volume de veículos passando, ele está suficiente? As rodovias que estão aí atendem bem ou isso daí precisaria mudar? Rapaz, o fluxo de caminhão cresceu muito, né? Não só de caminhão, como de carros baixos. Então acho que falta muita estrutura em questão de alargamento de pista, né? Porque às vezes você pega uma fila aí, você fica 2, 3 horas numa fila para andar 4, 5 quilômetros. Os acostamentos são muito estreitos. Então se você reparar, pegar o teu amigo aqui, o pessoal aqui, dá uma volta ali no 262, você vai ver a diferença que andar com um caminhão desse aqui ou com 30 metros. Então a largura ali deixa de desejar um pouco mais, né? Por causa do perigo em relação a esse tipo de equipamento nosso ali, que é um equipamento grande e não faz curva. Ele corta, né? Ele corta muito. Isso é um alerta à segurança de todos que trafegam por aqui. São caminhões pesados como este que nós estamos nele, que todos os dias levam e trazem carga aqui no estado. Para se ter uma ideia, são mais de 400 mil caminhões todo mês nas rodovias do estado do Espírito Santo. Há 50 anos atrás, não existiam as carretas que hoje são capazes de transportar 74 até 91 toneladas. Sem contar que o número de veículos e o volume de carga aumentou muitas vezes. As rodovias do Espírito Santo, assim como da maior parte do país, foram projetadas e construídas antes e durante a década de 1970. De lá para cá, não sofreram grandes mudanças estruturais, o que faz com que essas estradas acabem sofrendo por excesso de demanda. Os números têm mostrado uma tendência na redução do número total de sinistros e até mesmo de lesionados nas rodovias federais do estado do Espírito Santo. Mas, infelizmente, o número de óbitos tem se mantido estável. E em alguns trechos da BR-101, esse número de mortos na rodovia acabaram aumentando. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com o Cleverton, que é o chefe de operações da Polícia Rodoviária Federal aqui no Espírito Santo. Cleverton, o que você entende ser a principal razão para que esses números, a gente não consiga baixar? Perfeito, Garonce. A PRF observa, que as principais causas de sinistros aqui nas rodovias federais capixabas estão o excesso de velocidade, que ainda os condutores insistem nessa condução exagerada, a questão da ultrapassagem em local proibido, não respeitar a sinalização viária da rodovia, a questão também da ausência de descanso adequado, principalmente por parte dos motoristas de veículos de grande porte, inclusive também a questão do excesso de peso. A gente elenca outra causa bastante importante e também a questão da ingestão de álcool na condução do veículo. É isso aí, turma. O Espírito Santo está sempre aberto à turma do trecho disposta a trabalhar com segurança. Aqui é uma terra cheia de oportunidades para o transporte rodoviário. Por isso, fique atento. Afinal de contas, esse aqui é um santo lugar para se trabalhar. E essa nossa conversa não termina aqui, a gente continua junto no rádio e nas redes sociais, porque segurança é aqui com Garonce.
Segurança é aqui. Muito obrigado, Garonce. Aquele abraço. É realmente um estado que tem criado ótimas oportunidades de trabalho para a turma do trecho. E qual é a oportunidade que pinta sem desafios, hein? O que você precisa ter em mente, parceiro, é que, independente de qualquer coisa, sempre vale a pena tomar cuidado e seguir as leis, além de cuidar da sua saúde física e mental. E pensando nisso, quem está na estrada, seja no ônibus ou no caminhão, enfrenta uma rotina pra lá de puxada, né? Passa boa parte do dia atrás do volante, cumprindo prazos cada vez mais apertados. E muitas vezes ainda precisa ajudar a fazer a carga e a descarga dos produtos transportados. Por isso, é essencial redobrar os cuidados com a saúde das costas, viu, gente? Esse assunto está chamando muito a atenção da comunidade médica, viu? Entre a turma do trecho, a lombalgia, que é a famosa dor nas costas, é o problema de saúde mais recorrente, chegando a atingir até 18% de toda a categoria. Isso mostra a gravidade e o alcance do problema, que quando não tratada, gente, pode levar ao afastamento do trabalho devido à intensidade da dor. Bom, a nossa equipe foi para a estrada, junto com o neurocirurgião, conversar com a turma sobre esse assunto. E vamos trazer também uma tecnologia que ajuda a turma na hora de montar ou entregar uma carga. Jadson, aperta o play! Eles são responsáveis por carregar a economia do Brasil no lombo do cargueiro. Mas muitas vezes quem transporta o peso do país também carrega uma carga pesada. E na coluna. Diz aí, parceiro, como é que vai a sua, hein? Graças a Deus a minha tá bem, até porque todo ano eu faço check-up geral, né? Mas o meu tá bom. Graças a Deus, minha saúde tá... Não sinto dor nas costas. Às vezes uma viagem mais longa, a gente sempre escuta os mais velhos, vocês mesmo faz a reportagem aí dos irmãos do trecho. Sempre que for num lugar mais longe, descer, fazer um alongamento, umas flexãozinhas, isso ajuda um pouco. Atualmente tudo tranquilo, mas já passei por uma situaçãozinha que tinha uma dor incômoda, mas fiz todo o tratamento, todo o procedimento. A empresa, a cada período, tem os testes, né, de saúde, né, os ASOS, para poder ficar em dia. E com isso eu fiz um acompanhamento também com o Dr. Eduardo, que é o meu médico de coluna. E graças a Deus hoje não sinto nada. Lombalgia é a famosa dor lombar, uma das principais queixas entre os caminhoneiros. Ela costuma aparecer por conta da postura incorreta ao dirigir por muitas horas, os movimentos repetitivos e aquele esforço excessivo ao carregar ou descarregar o caminhão. E se você acha que isso é apenas um incômodo passageiro, saiba que pode virar um problema e sério de saúde. Moisés, por exemplo, é da cidade de Jandira, que está bem pertinho aqui do pátio do posto, está terminando de fazer uns ajustes ali no carga pesado e nós encontramos ele aqui justamente fazendo uma manutenção. E a gente não sabe se estava doendo mais com ele na questão do bolso, de ter que comprar a peça, ou se eram as dores aqui nas costas, porque é uma posição meio ingrata que você tem que ficar no dia a dia lá, né, Moisés? É horrível. Onde mais dói, tem hora que eu fico deitado também, a hora que eu levanto também dói pra caramba, é difícil de levantar. É o dia a dia do trecho, né? Aí vai tentando deixar o caminhão um pouco melhor, né? Fazendo a manutenção. Agora, esse problema que você tem de dores nas costas, já é algo que você tem desde pequeno? Ou isso aí acabou desenvolvendo ao longo do dia a dia na profissão? Não, eu creio que foi o dia a dia da profissão mesmo, né? Porque como eu rodo demais, né? Aí eu acho que ocasionou essas dores nas costas aí. Rodolfo Carneiro é neurocirurgião, especialista em coluna. Trouxemos o doutor para o pátio do posto conversar com a turma do trecho e dar dicas para manter a saúde da lombar. 20 anos de profissão, tá aí fazendo um tiro longo entre São Paulo e Rio, fazendo a transferência de carga. E pelo que o senhor ouviu ali, dores nas costas é algo que se faz frequente nessa turma do trecho.
O que é a lombalgia? Eu queria que o senhor já de pronto pudesse explicar para a gente algumas dicas de como a gente fazer para poder evitar as dores, para que a gente tenha sempre uma condução tranquila no volante, doutor. Bom, primeiro explicar o que é a coluna. A coluna é o órgão central que sustenta o corpo humano. E tem uma parte que são os discos, que seriam, comparado com o caminhão, os amortecedores. Ela, assim como um caminhão que você deixar ele parado, ele vai estragar. Se você ficar parado também na mesma posição o tempo todo, não tem lubrificação, então você acaba sobrecarregando. Algumas pessoas têm mais tendência genética a ter problema na coluna, submetidos a determinadas situações, como sentado por longas horas, a vibração do caminhão. Você comentou, né, que tem caminhão que tem banco que tem o amortecedor pneumático, tem um amortecedor ali, outros já não tem, já tem uma vibração maior. Uma jornada de trabalho muito extensa, longas horas na mesma posição, o estresse do dia a dia, uma alimentação às vezes desregrada, o sobrepeso, alguns caminhoneiros acabam fumando também. Então tudo isso contribui para que ele tenha mais agravamento ali e desgaste daquela coluna. Parar, caminha um pouco, movimenta, melhora a circulação, faz alguns alongamentos para que vá ali mobilizando o disco, por exemplo, ele não tem vaso sanguíneo chegando lá. Se não tiver o movimento, o fluido, a lavagem daquela substância que já foi usada do corpo, ela não acontece, então precisa do movimento. Então alongamento, tira a tensão da musculatura, tudo isso vai aliviando as dores. Você falou que você faz algum exercício, algum movimento durante a parada, não faz? Isso, sim. Ou eu dou um giro na carreta, geralmente, eu paro para bater pneu, mas eu sempre dou uma alongada e realmente dá uma melhorada, mas também estrala tudo, né? Muito tempo dirigindo, né? Você procura fazer o quê? De repente você encosta na carroceria, dá uma esticada nas costas, o que você faz? Alongamento mesmo, assim, normal mesmo. Estica tudo, ou assim, mesmo. Estica pro outro lado e vai indo, alongamento normal, né? O Dr. Rodolfo orienta que ao entrar no caminhão, o motorista verifique se o banco está adequado ao peso e à altura. Os braços e o pescoço também necessitam de apoios adequados. As costas devem ficar sustentadas em um ângulo de cerca de 100 graus. A ergonomia do banco e a postura durante a condução fazem muita diferença. Você percebe que o pessoal costuma fazer aí uma extravagância, seja na hora de fazer uma carga, uma descarga, muito tempo de direção, normalmente não toma nem cuidado na hora de subir ou descer o caminhão. A turma tem esse cuidado? Pelo que eu vejo ali, alguns sim, outros não. Às vezes você vai acessar o veículo, tem uns degraus para auxiliar, né, a descida e a subida, e alguns pulam de cima da carroceria, dá aquele impacto, aí ajoelha, a coluna vai, né, prejudica tudo. E amarração, fazendo um movimento diferente. Então isso tudo contribui, né? Ao longo do tempo vai vir a cobrança depois. Você na fase da juventude fez muita extravagância também ou você foi um cara sempre que procurou se cuidar? Na juventude sim, né? Um pouquinho, né? Mas nada assim muito extravagante. Mas nada muito fora do controle. De acordo com a Sociedade Brasileira de Coluna, cerca de 60% dos caminhoneiros já relataram dores nas costas. E 1 em cada 4 motoristas profissionais precisou se afastar do trabalho por causa do problema. A cada hora de trabalho, a probabilidade de um motorista apresentar alguma dor lombar aumenta em 7%. Eu, por exemplo, eu trabalho, todos os dias eu estou em casa. Tem dia que é uma carga horária mais acessível, outro dia é mais suave, mas todos os dias eu estou na minha casa, porque tem a do sossego. Bom, o Cristóvão, gente, ele não mexe com a carga, né? Isso porque ele está no tanque, né? Faz parte da galera do químico, mas sempre precisa mexer com uma mangueira, um mangote, abrir válvula, dar uma olhada e sempre tem que fazer uma flexão ali também tem que tomar cuidado, né? Tem alguns clientes que a gente que tem que fazer os procedimentos de instalar mangueira, ligar a bomba. Outros clientes a gente vai para a sala dos motoristas, fica lá, os operadores carrega e na hora que está a carga
no jeito, eles vão lá, chamam a gente. Mas a gente está sempre no lugar do descarte, né, que é o destinatário. Tem a operação que faz a operação, a gente vai para a sala dos motoristas, mas não é em todos os lugares, né? Alguns sim, outros não, e a gente vai tocando devagarzinho. Outra dor comum na dor lombar, gente, é o carregamento dos caminhões. Para facilitar a vida dos estradeiros, muitos veículos já contam com plataformas elevatórias na traseira. Marcos é diretor dessa empresa que oferece essa tecnologia para transportadores do Brasil e além fronteiras. Como que você quer propor que a sua operação, seus funcionários, os prestadores que trabalham nas suas operações tenham bem-estar, trabalhem com produtividade, voltem para casa felizes, falem bem da sua empresa e você consiga ter, por exemplo, a retenção de mão de obra num cenário desafiador que a gente tem hoje em dia? É promovendo produtividade, colocando investimentos corretos dentro da sua operação, trazendo equipamentos que tragam essa agilidade, produtividade, saúde e bem-estar, para a gente evitar a lombalgia também, né? A empresa que o Ranieri está aqui tocando tem essa preocupação. Tanto é, gente, que ele foi uma das primeiras empresas no Brasil a trazer uma tecnologia para você, primeiro, incorporar na traseira do cargueiro uma plataforma elevatória para colocar, por exemplo, também numa doca dentro do terminal e até, pasmem só, para quando você não tem nenhuma e nem outra. Tem uma plataforma elevatória ali para poder ajudar a turma. Eu acho que isso tem trazido um ganho enorme para os teus clientes e ainda para quem não tem um equipamento desse, eu tenho certeza que a turma vai falar, ô patrão, as costas estão arrebentadas, compra um trem desse aí que vai ajudar. Imagina você só, chega um caminhão todo paletizado, aí você, o motorista ou o ajudante, tem que fazer o famoso movimento do bater caixa. Quem que faz essa função? O peão, o motorista ou o ajudante, tá certo? Ou o chapa, que a gente chama. Responde uma coisa para mim, quem quer fazer esse tipo de serviço hoje? Quem vai fazer esse tipo de... Não é nem querer. Como que a gente, como empresário, propõe isso? Com a dificuldade que a gente tem hoje de mão de obra, e aí os empresários que assistem o programa, junto com todos os nossos irmãos e irmãs, conseguem identificar isso, você tem que pensar nisso na sua operação de maneira definitiva e instalar esse tipo de solução. Rapaz do céu, depois dessa reportagem, até eu entrei no pique do alongamento, viu? Porque cuidar da coluna é essencial para todo mundo. Principalmente para quem precisa aí, ó, seguir firme e forte na tocada, com saúde, conforto e segurança. Porque quem vive sobre rodas Brasilzão afora, sabe que cada movimento conta. E a prevenção é sempre o melhor caminho. E em nome do Brasil Caminhoneiro, gente, e de todos os estradeiros, gostaria muito de agradecer aí ao Dr. Rodolfo, que se dispôs a dividir o tempo corrido dele com a gente para fazermos essa matéria qualificada para todos vocês. Um abraço, viu, doutor? Tamo junto! E agora é hora de mandar aquele reco-reco nas costelas, mais apertado que alicate de pressão, para a turma que está sempre acompanhando a gente e que nessa semana estão ficando mais experientes. É isso? Simbora nós aí com o papelzinho do Riquete. Mandar um grande abraço aqui para o Evandro Doug, o QRA Panda, o Oliveira de São Paulo, o Eduardo Milanavicius da Vila Alpina, o Marcelo Vicentini, o Patrick Raski acompanhando a gente em Estocolmo, na Suécia, o Wagner Matoso em Guararema, o Machado Melo, Camila Franco de São Bernardo do Campos, o Douglas Silva do bairro Cidade Tiradentes em São Paulo, o Binho Menezes, nosso parceiro cinegrafista também completando mais um ano de vida, e o nosso querido parceiro Pedro da Silva Lopes. Parabéns a todos vocês, muita saúde, sucesso e sorte. Pera aí que tem mais Brasil Caminhoneiro ainda. Olha aqui no rodapé da tela. Viu? É o site do Brasil Caminhoneiro, gente. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, que é esse quadrado cheio de quadradinhos dentro, que você já cai direto nele e dentro lá do nosso portal. E por lá vai encontrar tudo aquilo que você viu no programa e muito mais. Tem vídeos, fotos, matérias antigas, uma infinidade de coisas. Legal? Te encontro por lá, viu? Gente, nosso tempo por aqui, ó, acabou. Zé Fini. Mas amanhã
tem reprise do Brasil Caminhoneiro na tela da Record News. E não se esqueça, sábado que vem, eu e toda a minha comitiva estaremos por cá para mais um programa inédito do Brasil Caminhoneiro. Encontro contigo, hein? Não vai esquecer. Tchau, gente. Aquele abraço. Tamo junto.